E o que a Bíblia chama de palavra que sai da boca de Deus? Isso é um significado assim, sutil, sonoro e eterno. Né? Porque ele falou isso lá no deserto, ecoou para o mundo inteiro através das Escrituras, e isso é uma coisa que a gente tem de ter no nosso ser o tempo todo, 24 horas por dia. O que é viver da palavra que sai da boca de Deus? Primeiro que Jesus ele nos leva lá atrás, quando Deus falou ao vivo ao povo de Israel. Ele falou assim: olha, deixei vocês passarem fome e nudez e frio, para que vocês entendessem que nem só de agasalho, de estabilidade, de comida vive o homem, mas de toda a palavra que sai da minha boca. Ou seja, vocês estão passando fome, mas eu falei, eu estou aqui. Jesus levou o diabo lá para trás. Foi assim lá, é assim agora e será sempre assim. Você está aqui no mundo com as pessoas, tendo a irmandade de lutar contra toda a injustiça social, mas você precisa também não fazer da injustiça social o seu ganha-pão, o seu limite da luta, né? Ah, eu não estou vendo resposta para isso, então eu desisto de tudo. Não, porque você não foi chamado para viver só de pão. Então viver a palavra de Deus tem pelo menos aí, talvez, 4 significados que a gente pode atribuir aqui. O primeiro é essa voz inicial que foi falada por Deus através daquele povo que ele escolheu falar. Deus falou no deserto um dia. Ele ecoou com grados, com terremotos, com fumaceiro e com tábuas da lei. A voz eterna de Deus ecoou dali, dizendo assim: a humanidade pode ser o que é, a terra pode estar amaldiçoada, mas uma coisa é certa, Deus falou. E nós estamos reunidos aqui hoje porque Deus falou um dia. Vinha falando com Adão, falou com Caim, falou com Noé, falou com Abraão, falou com os patriarcas, com Moisés, com Israel. Está falando o tempo inteiro. E é dessa voz que a gente vive. Não é do nosso planejamento estratégico. Esse é o primeiro sentido. Que isso não é uma coisa do passado, não. Isso é uma coisa que a voz de Deus está viva. Nesse sentido de que o Senhor está no seu santo templo, cabe-se diante dele toda a terra mesmo. Ele está falando hoje. E nós somos resultados dessa voz eterna que ecoa falando. Onde Apocalipse chega e reduz e fala assim, que tem um anjo com o evangelho eterno para pregar. Porque a voz está sendo falada, o anjo está pregando, e a gente é resultado do ecoar dessa voz. Esse é o primeiro significado. O segundo significado da voz de Deus é a revelação dele em Cristo Jesus. Porque também nós estamos aqui, você pode falar de religião, você pode fazer redações do Enem sobre o fim da intolerância religiosa, e é para ter mesmo, mas sobretudo, Deus se revelou em Cristo Jesus. Como assim? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Você quer saber como é que é ser humano? É se relacionar com o verbo vivo. Ele é a palavra eterna de Deus. Ele é a encarnação da palavra de Deus eternamente. E ele disse que a gente não deveria viver só de pão, porque ele não viveu. Ele viveu da palavra do seu Pai, que no caso dele como pessoa, como existente, a partir dos seus 30 anos, o que aconteceu com ele? Ele estava sendo batizado e uma voz falou do céu, a voz eterna de Deus. Este é o meu filho amado, em você eu tenho o meu prazer. Aí a partir dali ele vai para o deserto, o diabo tenta ele, e ele fala: eu não vivo só de comer e de beber, eu preciso até comer, beber, ganhar pão, pagar meu aluguel, garantir meus estudos, mas se nada disso der certo, já deu. Que doideira. Porque a voz que clamava no deserto através de João Batista ecoou e falou: esse é o meu filho amado, então eu estou nele. Eu não preciso ter mais certeza nenhuma, porque eu já estou nele. Então, Deus, como existente em Cristo Jesus, baseou toda a sua vida, seu ministério público, naquela voz que falou no dia que ele foi batizado. É dessa palavra que eu vivo, e quem vive dessa palavra jamais vai precisar transformar uma coisa em outra. Então, a voz de Deus falada em tempos longínquos no deserto, Jesus, a revelação de Deus em pessoa, e a terceira voz, que eu acho que nós aqui presentes, esse pequeno grupo presente precisa levar bem a sério, é exatamente a Escritura. Eu te dou 1000 motivos para não ler a Bíblia.
A Bíblia é um livro muito mal escrito, é um livro machista na sua formação. Você vai lendo a Escritura, você vai ficando decepcionado, porque é muito derramamento de sangue, é muita lei contra as mulheres, é muita lei contra a vida. E se você for olhar a Bíblia do ponto de vista de onde ela foi produzida, é um livrinho para defender a cultura de judeu. Né? Mas eu te dou o único motivo para ler na Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Porque o que faz da Bíblia a palavra de Deus é exatamente toda essa listagem de falhas que a gente pode apontar nela. É um livro que, do ponto de vista literário, você tem dois extremos. Você tem uma biblioteca feita aos trancos e barrancos, um horror. E você tem um talismã cultural, onde as pessoas não leem, não se interessam, não querem nada, mas usam na contra os outros o tempo inteiro. Nós vivemos um país agora onde a Bíblia é supositório, né, para colocar nos gays, nos travestis. A Bíblia é espada para se enfiar na garganta de todo mundo que você não suporta. A Bíblia é escudo para você, não é para você se defender, não, é para você massacrar os outros com escudo. Com escudo é instrumento de defesa, mas a gente usa a Bíblia para acabar com todo mundo. E sair como vencedor. E a Bíblia agora está sujeita ao artigo 5º da Constituição Brasileira. Né? E antes de ler qualquer referência bíblica, você tem que citar a Constituição, porque você está num país laics. Um país laics, né? Todo mundo curtindo tudo, não é nada de laico. Curtindo o próprio ego espelhado nas páginas sociais. Mas por que a Bíblia é a palavra de Deus nesse sentido? Sabemos que a palavra de Deus, no seu sentido pleno, é Jesus de Nazaré. Mas a Bíblia é uma das manifestações da palavra de Deus. Primeiro que Jesus, no texto que a gente está citando, ele fala isso. O diabo chega para ele e fala assim: gente, a vida é show. Olha só, você veio de uma jornada, resistiu à tentação de comer, agora que você é o chefe de todo mundo e filho do homem, é só transformar a pedra em pão. Aí o que Jesus faz? Está escrito. Que para a gente seria: está dito, está consumado, está escrito, nem só de pão vive o homem. Jesus usou a Escritura, porque é quando você vai ler esse livro todo falho, todo esquisito, todo estranho, é nessa atividade, não é na filosofagem, é na atividade, que você vai descobrindo que a palavra é de Deus. Por que ela é a palavra de Deus para nós, para todo aquele que crê? Porque ela em si não vai te ensinar nada, mas é ali que estão as memórias das intervenções de Deus na história do povo. Que você acreditando ou não, você vai acreditar, porque depois que você lê aquelas coisas começam a acontecer na sua vida também. Você fala assim: olha, eu sou parecido com o profeta Daniel. Porque quantas histórias que eu poderia contar, esse cara é cheio de história. Eu não sou cheio de história não, eu estou contando o que eu vivi. Mas eu só tenho essa firmeza naquilo que eu estou dizendo porque eu li lá. Né? Eu só conheço as histórias de Jesus, e com isso eu me apaixonei mais ainda por ele, porque eu li lá. Então, com toda a falha humana do livro, ele é a palavra de Deus por quê? Porque apesar dele ser um livro tecnicamente humano, ele carrega essa graça que não é no livro em si, é nessa dinâmica do livro está escrito, e de cada pessoa que se relaciona com Deus também lê o livro. Aí você vai vendo Deus no livro. Aí todas as mortes para você têm um outro sentido. Todos os legalismos para você vai sendo esclarecimento do que é a graça do Senhor. Todas as canseiras que você lê lá, como eu já estou lendo por algumas dezenas de vezes o livro de Êxodo, todas aquelas canseiras te trarão mensagem porque a letra já passou. Eu leio a Bíblia porque eu tenho um relacionamento com Deus. Eu não tenho um relacionamento com Deus porque eu leio a Bíblia. Essa é a idolatria. Então, o convite é: a gente nessa geração precisa ler a Bíblia. A Bíblia não salva ninguém. Mas se você tem entendimento, tem inteligência, tem graça, tem saúde para ler tanta porcaria que você lê na sua vida, é uma judiação contra a sua alma não ler a Bíblia. Se é uma questão de preguiça cultural e maldição espiritual, um jejunzinho bobo
Um capítulo da Bíblia por dia, nada mais, nada menos. Você vai ler a Bíblia em 3 anos e 3 meses. Se a pessoa mais velha aqui tiver 40 anos, com 43 anos você já terá lido a Bíblia inteira. Se você ler só um capítulo. Mas o Espírito Eterno que habita, não as Escrituras, mas o seu ato de lê-la, vai se revelar para você de uma maneira que você nunca imaginou, e toda a criatividade brotará. Então, a palavra de Deus é essa, é esse Deus que fala eternamente, é esse Deus que se revela em Cristo Jesus, que é a nossa palavra, que é a partir de Jesus que a gente lê as Escrituras. São as Escrituras também, porque você vai se reatualizando, vai crescendo. Isso é uma coisa tão simples, mas que a gente tem que ficar toda hora lembrando, porque você vive numa cultura, por exemplo, eu sou psicólogo, tenho colegas que eles leem Freud religiosamente, porque isso é importante para a profissão deles. Eu estava vendo uma entrevista maravilhosa do Ciro Gomes, você gostando dele ou não, ele é professor de Direito Financeiro, e ele dando todos os fundamentos teóricos das suas coisas que ele estava falando lá, aplicando isso à política, porque ele fala, o Aécio Neves não leu livro nenhum durante os 30 anos, eu estou lendo, ele fala assim categoricamente, seguro o que ele está fazendo. Você vai ver um professor de qualquer disciplina na escola, ele tem de ler religiosamente. Aqui em casa eles não me aguentam, porque as TVs que eu mais assisto é TV Senado e TV Câmara. E eu faço isso espontaneamente, porque faz parte da minha função. Né? E essa mesma espontaneidade que profissionais têm para ler obras de Freud, obras filosóficas, obras jornalísticas, obras políticas, que maldição é essa que há na gente, que diz crer em Deus, não faz uma leitura pobre que seja das Escrituras. Né? É como eu disse, você pode ter todas as críticas a fazer a ela e a tudo o que a humanidade fez usando dela como tem feito hoje. Agora, não lê-las é um pecado capital para aqueles que conhecem a Deus e não querem ler as memórias das suas verdades. Eu leio a Bíblia porque ali existem memórias de um povo que foi chamado contra todo o seu ego para ser testemunho de Deus na história. Eles não são melhores do que a gente, eles só foram chamados para carregar uma mensagem da qual nós somos herdeiros, né? E que a gente tem uma chance agora de carregar essa mensagem muito melhor, sem as oficialidades, sem aqueles cultos, sem aqueles ritos, sendo um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por isso que ler as Escrituras também é palavra de Deus. Entenda o que eu estou falando. Não estou dizendo aqui que as Escrituras são a palavra de Deus, estou dizendo que a sua leitura, resultado da sua vida, devocionalidade, do seu relacionamento com Deus, é que é a palavra de Deus, viva, manifestada. E aí, é claro, cada um vai fazendo segundo aquilo que recebeu. Mas eu duvido que a maioria das pessoas que estejam aqui não tenha, no mínimo, uma capacidade de ler esse livro. E por último, e é o mais significativo, e é o fenômeno com o qual as pessoas apenas as pessoas se apegam, é que a palavra de Deus, além dela ser Deus falando eternamente, a revelação de Deus em Cristo Jesus, o seu exercício de leitura das Escrituras, é Deus falando aqui no dia a dia, de 3 formas pelo menos, ou falando através do seu poder, que é quando ele de maneira objetiva toma pessoas com visões, com profecias, com intuições. Nós temos ilustres pessoas sentadas aqui no nosso meio que já desenterraram coisas estranhas, já perceberam coisas estranhas em móveis, já tiveram visões que levaram para a pessoa, levaram respostas, quer dizer, era tudo espontâneo, não teve nenhum balangudando para poder criar um clima. Você estava ali, de repente a palavra de Deus te invadiu. Entrega. Isso é a palavra de Deus, da qual nem só de pão vivem as pessoas, mas é dessa palavra que a gente vive. Palavra que, aliás, é muito rejeitada por tudo aquilo que existe de famoso hoje entre o evangelho, né? Os evangélicos. Porque você tem pastores que fundam a igreja que tem milagres, mas onde uma profecia não pode ser falada, porque avacalha o esquema deles. Deus falar aqui no meu terreno, não. Né? Pastores que falam de milagres não acreditam no dom de línguas estranhas, que é aquela outra maneira profética de se manifestar, quando Deus quer interceder por alguém, mas o intercessor é tão moralista, tão medroso, não pode ficar sabendo de algumas coisas. O que Deus faz com essa pessoa? Toma ela em línguas. Ela está intercedendo por causas, está guerreando com coisas que ela nem imagina, porque se ela imaginasse, ela não oraria mais. É dessa palavra que a gente vive também.
Porque quando você creu na voz eterna e viu que ela se materializa em Jesus e vai se lapidando todos os dias na sua leitura das Escrituras, o Espírito Santo se manifesta em você de maneira cristalina, sem confusão, sem ser de quarta-feira do cuspo de Cristo. Então, ela se manifesta no nosso dia a dia através de profecia, que é o poder de Deus. Profecia que eu estou chamando de línguas, visões, intuições, essas coisas que a gente acha que são meras funções humanas, mas elas são usadas por Deus também para situações muito específicas. Ela também se manifesta através de uma inspiração. Por exemplo, esse pobre ser que vos fala não está aqui em estágio de profecia no sentido de ter a minha consciência tomada, mas a inspiração da vida, o entendimento, a leitura, uma série de coisas que eu faço, sobretudo no relacionamento com Deus, me fez estar aqui dizendo essa palavra que deve estar servindo para alguém. Isso que a gente chama de inspiração, é quando você não consegue discernir o que é humano e o que é de Deus. Não tem problema, porque aqui na inspiração o que é humano é de Deus, e é Deus sendo humano aqui. Com os meus trejeitos, com minhas falhas, com minha timidez, com a minha objetividade, com a minha digressionabilidade, que a gente digride demais, né? E, por último, é uma palavra que se manifesta de maneira, às vezes, no estilo de vida, que a gente vai chamar aqui de vocação. Por exemplo, aqui não tem, neste momento agora, não está havendo uma profecia, está havendo uma palavra inspirada, mas também eu estou falando aqui com a minha plena consciência, estou diante de pessoas que são vocacionadas para ter a vida que tem. Cada um sabe qual é a sua vocação, mas aqui eu sei que eu estou falando só com gente vocacionada. É gente que recebeu de Deus a palavra, vai tocando o seu teclado. É gente que recebeu de Deus a palavra, quer ficar curada? Cante. É gente que recebeu de Deus uma palavra, tá achando que você vai cantar com a vassourinha, eu vou varrer com as criancinhas? Você não teve dor de bruxinha, né? Eu ficar tão presa a essa vassourinha. Eu te chamei para uma outra coisa. E aí Deus está esperando que você faça disso o eixo da sua vida. É gente que nem tem prazer de estar aqui, mas que foi curada de enfermidades assim, sem pedir. É gente que estava querendo seguir uma carreira no exército. Eu sou assim, você é muito bom, meu filho. Tão bom que no exército não vai ficar, não. É gente que cresceu vendo tanta coisa ruim em casa, confusões, alcoolismo, loucura. Deus falou assim, olha, eu sei que isso vai transformar numa ansiedade na sua vida, mas eu te chamei para descansar em mim. Então olha só, 3 maneiras práticas de Deus estar se manifestando, da palavra de Deus da qual a gente viu estar se manifestando. É pelo poder de Deus, que se manifesta em profecias, visões, a gente chama de poder porque meio que foge do nosso controle. Pela inspiração, acerca da qual a gente tem certo controle, quando a Bíblia fala que o espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta, porque eu estou aqui olhando para o relógio, estou aqui limitado a algumas questões, e Deus não deixou de ser Deus apesar de Deus. Aliás, a palavra vocação, né, vem lá de termos arcaicos do latim, significa vox action, ou seja, é a ação da grande voz. Você vive porque uma voz te falou, queiram chamar isso de delírio, mas a voz te invadiu, a vocação te deu um rumo, e quanto mais você brigar com isso, mais louco você será. Quanto mais você aceitar isso, menos você vai achar que é invasivo, mas você vai achar assim, gente, realmente eu não tenho como viver só de pão. Viver só de pão é ser rebelde à palavra que o Senhor deu na minha vida. Então nós estamos aqui porque o Senhor nos vocacionou, porque o Senhor, Ele tem falado conosco, seja através de profecia, seja através dessas palavras, seja através da nossa existência, que Ele tem estendido a mão, né? Tem pagado todos os micos para que todos nós estejamos aqui vivos. Mas quando você não consegue gostar disso, aí a sua vida é um tormento. Mas não é Deus que causa, não. É porque essa é a tentação do diabo. Ele é tão bocó,
tão escravo do próprio mal que ele cultivou, que ele acredita no que ele faz. A gente também acredita na voz que nos vocacionou. Nós não acreditamos que Deus se manifestou lá atrás, no deserto, no Sinai. Sei lá se Jesus é Deus mesmo, né? Buda também foi um homem inteligente. A gente coloca Jesus numa disputa de homens inteligentes e grandes. Mas um homem, Buda nunca falou isso, Allan Kardec nunca falou isso, o filósofo que você mais admira nunca falou isso, Jesus falou. Quem tem sede, vem a mim e beba. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou, repetindo o eco da voz lá do Sinai. Quem que eu vou dizer para eles que o Senhor é? Eu sou. E Jesus falando, eu sou. O livro de João mostra isso o tempo inteiro, ele falando, eu sou. Quem fala eu sou, ou é doido, ou é endemoniado, ou é Deus mesmo. Aí vai ficar para você saberem, porque nem ele está estressado em se revelar para você. Ele é, quem é não fica preocupado em se revelar. Agora, quando você sabe que ele é, e você quer viver só de pão, você quer viver como ele é todo Trump, porque você no fundo quer ser um Trump, alguém que debochou de todo mundo e venceu, você quer ser um vencedor, olha lá quem quer vitória e perde a glória de chorar. Jesus não. Ele falou, eu sou o que sou. E quando você, que foi feitura dele, construído por ele, recebeu uma vocação nele, e vai recebendo profecias dele, e vai rejeitando isso tudo em nome de filosofias, de um evangelho mais politicamente correto, de medidas mais modernas, da teoria que eu estudei, aí a loucura vai tomando conta do seu ser. Né? A loucura vai tomando conta do seu ser, na medida em que a gente tem uma dificuldade imensa de falar, cara, eu encontrei o eixo da minha vida. E quando você encontra o eixo, você vai ficar muito doido. A única coisa que é fixa na minha vida é a presença dessa voz de Deus em função da qual eu vivo. Ah, e o que isso te traz? Mas quem falou que eu estou nisso para ter alguma coisa? Eu não entrei nisso, eu fui pego por isso, né? Já está tudo escolhido, já está tudo feito, tudo está consumado, tetelestai, como a gente gosta tanto de falar e odeia viver. Está consumado. Então, seja que ali ou além, nem só de pão vive o homem. Nem só de pão deveria viver ninguém. Mas como Deus fez as pessoas, nem todo mundo vai ouvir isso. Né? Agora, quem entendeu que isso é para si, quem tem sede, quem reconhece essa sede, porque sede todo mundo tem, mas alguns querem matá-la com arte, outros querem matá-la com fama, outros querem matá-la com muita comida, outros querem matá-la com preguiça, outros querem matá-la com uma série de outras coisas, até com teorismos, para explicar, para esconder a sua total vontade de matar nada. Quer viver matando a si mesmo? A contraproposta é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é revelada, ela nos alcançou sem a gente pedir. E quanto mais você tem consciência disso, quanto mais você coloca isso como eixo da sua vida, aí o diabo ele vai secar.